Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, o Senhor nos ensina a termos um coração igual ao dele, a sermos como Jesus foi. Essa escolha pelos últimos é a escolha do próprio Deus. Nós ouvimos aqui na primeira leitura, São Paulo dizendo: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, antigamente, vocês foram desobedientes a Deus, mas alcançastes misericórdia. Então nós alcançamos a misericórdia porque a misericórdia por primeiro existe. A gente não alcança o que não existe, Alcançamos a misericórdia porque a misericórdia estava ali. Porque Deus por primeiro quis ser misericórdia. Misericórdia é o amor do grande pelo pequeno, é o movimento daquele que tem por aquele que não tem, para o miserável. Nós somos os miseráveis que alcançamos misericórdia porque a misericórdia estava ali dada, posta, como um convite de Deus para cada um de nós. E nós ouvimos o Evangelho, nós estamos aqui ouvindo o capítulo 14 de São Lucas, versículo 12. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai entender o que tem no capítulo 14. Jesus foi convidado para um banquete. Chega ali, a primeira coisa que Jesus nota é como todo mundo briga pelo primeiro lugar. Briga para se sentar perto do dono do banquete e do convidado de honra do dono do banquete naquela noite. E aí Jesus diz: quando você for convidado, senta no fundo. Se de fato você é importante para o dono do banquete, ele te chama para sentar na frente, você vai até ser honrado na frente dos outros. Mas não fica achando que você é maior do que você é, porque você vai sentar na frente, depois chega alguém mais importante que você e ele vai ter que dizer: você não podia sentar lá no fundo? Vai ser uma vergonha. Quem se eleva é humilhado, quem se humilha é exaltado. Então, quando a gente é convidado, escolher os últimos lugares. Depois, naquela mesma cena tem o hidrópico, o homem inchado de água, que sofria muito. E Jesus escolhe esse último, esse homem que estava ali de lado, de escanteio, e Jesus o cura, e é dia de sábado. E agora Jesus então vai dizer que se eu sou o convidado e devo escolher o último lugar, agora Jesus vai falar para aquele que deu o banquete: quem escolher para o banquete? Escolher os últimos. Os convidados escolhem o último lugar. Mas aquele que tem o poder de convidar todo mundo tem que convidar os últimos. Então Jesus vai dizer, no final dessa ceia, no final desse jantar, para o chefe dos fariseus: quando você for dar um almoço ou um jantar, não convida amigo, irmão, parente, vizinho rico, porque por óbvio eles vão ter que fazer o mesmo daí por você, fica chato, Pois estes poderiam também te convidar e essa já seria a tua recompensa, Vai ficar 0-0 esse jogo. E aí Jesus está dizendo para esse homem que tinha convidado Jesus e tinha convidado os importantes da região, porque Jesus ia estar lá: pelo contrário, quando deres uma festa, convida quem? Quem convidar para a festa? Então já aprendemos o que o convidado da festa faz. Ele não senta na frente porque ele não sabe se ele é de fato importante. Mas quem convida para a festa? Então diz a palavra: quando você der a festa, convida os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Gente que nunca seria convidada para uma festa. Gente que por si só não dá uma festa para si. No tempo de Jesus, aleijado, coxo, cego, os pobres, nunca nem tinham participado de um momento como esse. Eles nem sabem o que é isso, tem nem roupa de ir. Pessoas que nunca viveram esse tipo de coisa. E aqui então Jesus está mudando um pouquinho o nosso paradigma da caridade, do bem. Quando tu deres uma festa, Jesus já havia ensinado a dar esmola. A esmola é uma dimensão e é um momento da caridade. Existem ocasiões na vida onde não tem como dar mais do que uma esmola. Na correria, no momento, no sinaleiro, o que é que vai fazer além de uma esmola, Mas agora Jesus está dizendo então para esse homem que já dava esmola. Os fariseus davam esmola. É por isso que Jesus vai dizer aos fariseus: quando tu deres esmola, que a mão direita não saiba o que fez a esquerda. Então eles davam esmola, Mas eles nunca tinham dado uma festa para o pobre. Festa só para quem pode me dar uma festa. Nunca haviam proporcionado para as pessoas que Jesus aqui elencou um momento de festa, de dignidade. E assim somos nós também. Nós, quero acreditar, sabemos dar esmola, dar o resto, dar a sobra, que socorre de modo
imediato àquela pessoa, aquela necessidade, aquele apuro, né? Até mesmo aquela indignidade que uma pessoa possa estar vivendo. Mas dar uma festa, a palavra aqui agora é outra, dar uma festa, dar dignidade, dar surpresa, dar alívio ao outro. A palavra festa pode significar o que para nós? O que para você é festa? Muitas coisas para nós causam festa no nosso coração, não é isso? Às vezes você não foi numa festa mesmo, mas você comprou um sapato, você comprou uma coisa daquela marca que você queria, você ganhou um outro tipo de presente, você fala, nossa, foi uma festa quando ele chegou e fez tal coisa, uma festa. Então a palavra festa significa muita coisa, e significa muita coisa e qualquer coisa que está superior à palavra, e a tudo aquilo que nos lembra a palavra esmola. Então Jesus já havia ensinado que tem que dar esmola e como dar a esmola. Agora ele fala de festa. Quando você der uma festa, coisas que abrilhantam a vida, coisas que além de socorrer, traz sorriso ao outro. A vida tem o componente festa. Se você olhar a sua casa, o que de fato é importante na sua casa, lá no lugar onde você mora? O que de fato é importante é a água encanada, a energia elétrica e um telhado que nesse mundo de chuva que tem caído não produz a água. Só a casa, água, luz, Wi-Fi, né gente? Água, luz, Wi-Fi, energia, não é isso? O telhado aguenta a chuva, é isso. Mas a sua casa é só isso, só tem isso? Sua casa tem vaso de flor, sua casa tem um quadro, sua casa tem uma imagem de Nossa Senhora que você olhou e tinha uma menor, tinha uma maior, mas é desse tamanho que encaixa melhor naquele lugarzinho que tem para Nossa Senhora. E qual é o nome dessas coisinhas? Festa. Esse é o lado festa do lado prático da sua casa. Por que quando você fez sua casa você não parou na água, luz encanada, né? Tem água encanada, tem energia, tem telhado, tá bom, né? Não tá bom. Agora você quer um sofá que combina, não é isso? Com tapete. Agora começa o lado festa da vida. Carro, a gente compra qualquer carro. Quem tem carro comprou o primeiro que viu. Você olhou a cor, esse aqui você não foi com a cara, esse aqui você achou estranha a traseira, esse farol, não sei o que fez diferente. Aí você comprou aquele outro. Talvez nem foi o que você queria, mas o que você comprou te causou festa. Festa é esse abrilhantamento da vida. E Jesus está dizendo para um homem, para o fariseu, que ele era muito rico. Os fariseus eram muito ricos. Pelo contrário, quando deres uma festa, quando você faz coisas que não são tão úteis assim, porque a vida não é só arroz, feijão, óleo, sal, uma lata de sardinha, um pacote de fubá. Festa é aquilo que eu sempre falo, né? Eu não entendo como é que Deus deixa entrar no céu quem na hora de fazer uma cesta básica dá sagu para os outros, né? Não é possível isso. Sagu não causa festa. Quando você for dar uma festa, você não daria sagu para você mesmo, por que você dá sagu para os outros? Não é isso? Então Jesus está conversando com esse homem aqui, com cada um de nós. A palavra festa, a vida tem um lado lúdico, a vida tem um lado sorriso. Por que muito casamento está acabando? Alguns já acabaram e só não acabam de fato por temor a Deus, mas não existe mais nada ali, porque falta festa. Trabalha, paga as contas, ninguém trai ninguém. Quem é que aguenta viver uma vida assim, a dois, o resto da vida? A gente trabalha, paga as contas, ninguém trai ninguém. Um casal que só trabalha, paga a conta e ninguém trai ninguém, para continuar junto precisa tomar remédio. E quantos são os homens e as mulheres casadas à base de remédio? E temor a Deus. É bom ter temor a Deus. Mas falta festa. Não tem sorriso. Não é isso? Aí quando convida o outro para uma festa, entenda como você quiser. Tá bom? Quando um convida o outro para uma festa, entenda como você quiser. Estou cansado, estou nervoso, estou com dor, não sei para que isso. Quando um convida o outro para uma festa, mas está caro, quanto custou? Quanto que você pagou nisso aí? Não tem festa, não tem risada, não tem sorriso. E Jesus está falando, amigo, você já parou para pensar que existem tantos aleijados, coxos, cego, pobre, que nunca sorriram? Nunca sorriram. Quando você for dar uma festa, e aquele fariseu podia dar mais do que esmola, ele podia dar festa. E quem é que nunca tinha dado festa à vida de um cego, um coxo, um aleijado? O fariseu, o homem que dava esmola. E Jesus está dizendo para ele, você pode muito mais do que uma esmola.
Então, promova, vez em quando, cause festa dentro de um pobre, de um aleijado, de um coxo, de um cego, uma generosidade um pouco mais dilatada, uma magnanimidade um pouco maior de alma, causar festa no outro. E aí Jesus disse: então tu serás feliz. E veja, meus irmãos, a felicidade, ela é feita da soma de muitas coisinhas, não é isso? A gente, para ser feliz, a gente vai somando coisas para se sentir feliz, para se perceber feliz. De vez em quando, até para curar a tristeza, a gente precisa fazer uma análise. Você fala: não, peraí, deixa eu parar de ser triste, eu paro de reclamar, e vixe, eu tenho tudo para ser feliz, eu sou feliz e não sabia. A gente olha para a nossa vida. E o que a gente faz quando a gente olha para a nossa vida e se descobre, ou se relembra, né, que somos felizes? A gente começa a somar coisinhas. Você vai na farmácia comprar um remédio, olha para a balança, fala: vou ou não vou? Fui. Pesou, emagreceu um pouquinho. É um tiquinho de felicidade. Melhor que engordar, né? Trocou o carro, pintou a casa, o filho chegou, mostrou o boletim. Semestre passado tinha 3 notas vermelhas, nesse não teve, só todas as notas azulzinhas. A vida vai nos dando coisas que nos tornam felizes. Mas se a gente somar todas as coisas com as quais a gente pode associar aquilo à felicidade, somar todas, não completa. Jesus está falando com um homem que tem casa, que tem patrimônio para dar festa para os ricos da cidade. Jesus está falando com um homem que possivelmente é casado e tem filhos. Jesus está falando com um homem que é benquisto na sinagoga. Esse homem não é um qualquer. Esse homem não é um desprovido de momentos bons da vida, nem de dignidade até social. Esse homem aqui, ele é alguém naquele contexto, né? E Jesus está dizendo para ele: quando você fizer isso aqui que eu estou te falando, então você será feliz. Então a medida da felicidade completa. Por quê? Porque se nós somarmos todas as nossas felicidades, todas as coisinhas da felicidade, mesmo assim a gente não é completo. E existe algo na felicidade que é causar festa no outro, alegria no outro, generosidade ao outro. Isso aqui é remédio na nossa vida. Às vezes você vai conhecendo algumas pessoas que são muito reclamonas, muito choronas, nada tá bom, ó céus, ó terra, ó vida. Você fala assim: você está precisando sofrer um pouco, porque você não vai no asilo uma tarde lá para você ver o que é a vida, vai visitar um preso na cadeia, não é isso? Cata o carro qualquer hora e anda no bairro mais pobre aí, mas não anda no carro olhando no celular não. Olha bem a janelinha de cada casa, olha o muro que não foi acabado até hoje. Olha aquele idoso ali com aquela muletinha tentando subir numa casa que nem tem calçada, todo sofrido, no sol escaldante, não é? Mas isso vem, meus irmãos, de um fato: quando a gente não faz ninguém feliz, a gente não está plenamente feliz. O outro faz parte da nossa felicidade, mas não é só o outro que pode me retribuir. Jesus já avisou para o homem: é o outro que não pode me retribuir. Então você será feliz, porque eles não podem te retribuir. E existe uma dose da alegria que está naquilo que não é retribuível. A gente é cheio de dizer assim: eu só faço, não recebo nada, ninguém me retribui, né? Ninguém me retribui. A gente tem esse senso de justiça na nossa vida, né? E claro, ele é ativado sobretudo quando eu estou diante de alguém que poderia me retribuir e escolhe não me retribuir. Aí fere o nosso sentimento de justiça, né? Mas existem pessoas que não podem retribuir. E naqueles que não podem me retribuir, tem felicidade. Só que nós precisamos ir lá ativar isso aí. É o que Jesus está ensinando para o fariseu. Tem gente que não pode te retribuir. Você nunca foi lá ativar isso. Você nunca foi lá coçar isso aí. Você só bota o dedinho no botão, né? Você só dá o play em quem pode retribuir. É por isso que você não é tão feliz quanto podia. Então, naquilo e naqueles que não podem nos retribuir, existe uma felicidade. Eles não podem te retribuir. Tu receberás a tua recompensa na ressurreição dos justos. E aqui está, meus queridos, quando Jesus entra na nossa vida, Ele não entra na nossa vida para a gente se dar bem. Jesus não desceu do céu na terra, se encarnou no ventre da Virgem Maria, viveu a vida que viveu há 2000 anos atrás, morreu numa cruz para você se dar bem. Jesus não veio no mundo para a gente se dar bem. E muitos de nós carregamos isso no fundo da nossa cabeça. Porque todas as vezes que a gente não se dá bem, numa situação, numa ocasião,
a fé fica em crise, a gente perde o pique, o passo da fé. Olha o que Jesus está dizendo: eles não podem te retribuir, mas você receberá a tua recompensa, não aqui e não agora. E aqui está a esperança. Não aqui, não agora. É uma certeza de algo que não é aqui e não é agora. Não é agora e não é aqui. O nome disso é esperança. É o fundamento disso, né? E Jesus diz: você receberá uma recompensa na ressurreição dos justos, no último dia. Na ressurreição dos justos você vai receber, não aqui e não agora, depois de Deus. E é uma recompensa que também não é coisa do aqui. Não é aqui, não é com coisa daqui, e não é agora, é depois com coisa de lá e lá. Existe essa recompensa para nós. E quem nos faz olhar para isso é a fé e a esperança. Uma recompensa que não é aqui, não é com coisa daqui, e que não é agora. Essa recompensa ela existe, disse Jesus. É a recompensa dos justos. Portanto, uma das coisas que nos justifica diante de Deus é a caridade. Jesus está falando para um homem que vai dar festa para o pobre. Se você fizer isso, você recebe uma recompensa na ressurreição dos beatos, dos devotos, dos quê? Dos justos. Uma das coisas que nos justifica é o amor gratuito, é a caridade feita. A Bíblia fala muito disso, né? A caridade feita ao próximo encobre uma multidão de pecados. Ou seja, justifica. O amor nos justifica diante de Deus, junto com a fé. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos a graça a Deus de termos uma alma generosa, de nunca negarmos esmola, mas nos atentarmos para a festa. A gente pode promover festa para o outro, a gente pode causar festa numa vida, né? Numa situação, numa história. E existe para a festa uma recompensa que não é aqui, não é com coisa daqui e não é agora, é depois, vem de Deus na ressurreição dos justos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.